no capítulo 43. Isaías, capítulo 43. A partir do versículo 1. Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 1. Que diz mesmo assim, amados: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, amados, eu estava lendo essas passagens e eu estava vendo de como Deus é bom e cuidadoso com a nossa vida. E algo, amados, que Deus tem falado muito comigo com relação a esses últimos dias, é com relação também à parte de medo. De as pessoas elas terem medo do dia de amanhã, medo que possa acontecer. E é interessante de como Deus ele é cuidadoso e que a gente não deixe que o medo entre no nosso coração. Para você ter uma ideia, amados, eu sei que é uma passagem do Antigo Testamento, mas Deus deixa aqui de uma forma tão clara, Ele não deixa nenhuma dúvida com relação que aonde você estiver, Ele vai estar pegando junto com você. Se você estiver nas águas, Ele mostra claramente que elas não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, ela não vai te queimar e nem a chama vai arder em você. Ou seja, se for na água, no norte, no sul, no leste ou no oeste, de ponta ou outra, em qualquer lugar, Deus vai estar pegando junto com você, cuidando da tua vida, cuidando dos teus familiares, cuidando do teu trabalho. Então eu e você, amados, não devemos viver preocupados, nem muito menos ansiosos pelo dia de amanhã. Porque Deus, o nosso Pai, Ele vai estar cuidando de cada detalhe necessário para que a minha vida e a tua vida seja uma vida em paz. Para você poder entender melhor, deixa eu te contar algo. Eu creio que 2 ou 3 semanas atrás, a gente recebeu uma ligação da mãe de Rita, e ela falando sobre um caso que aconteceu com o irmão dela lá no Rio de Janeiro. Os pais de Rita eles se mudaram, e o irmão dela está morando lá no Rio de Janeiro, ele trabalha na Ceasa, eles compram e vendem frutas. Mas teve um detalhe, amados, que nos chama a atenção do cuidado de Deus pela nossa vida. De quando você ora, amados, e saber que Deus ele responde às tuas orações. Saber que Ele tem cuidado de você, dos teus bens, da tua família, de tudo aquilo que é teu. Por quê? Porque Ele te ama. E sabe, amados, quando ela estava falando com Rita e ela estava contando o que aconteceu, que foi o seguinte. O irmão de Rita tem um funcionário que ele foi lá pedir dinheiro emprestado lá para Ronaldo. E chegou lá e Ronaldo disse, olha, infelizmente eu não tenho esse dinheiro para lhe emprestar, e não emprestou o dinheiro. Só que aquele rapaz saiu de lá e começou a planejar no seu próprio coração, porque ele não tinha o irmão de Rita emprestado dinheiro para ele iria matar o irmão de Rita. E ele começou a ficar calado e a planejar tudo para que aquilo ali acontecesse, ou seja, tirar a vida dele. Mas, amados, é interessante que Deus ele tem pessoas nos 4 cantos dessa terra que devem estar sensíveis à voz do Espírito. E eu e você somos essas pessoas, não é verdade? E se você ora com relação àquilo que Deus quer para a tua vida, ou seja, aquilo que está em Jó, que mostra que há uma cerca de sebe nos protegendo, a mim, a você, a tua família, os teus bens, pode ter certeza disso, aquilo vai acontecer também. Porque ele tinha planejado tudo. Ele já sabia o que ele deveria fazer. Mas uma mulher de Deus que também trabalha com Ronaldo, Deus mostrou para ela. Ela teve o discernimento no coração dela de tudo o que estava acontecendo. Ninguém conversou nada com ela. Foi Deus que disse para ela o que aquele rapaz estava planejando e o que tinha acontecido. E ela chegou no outro dia no trabalho e foi conversar com ele. E disse, olha, eu estou sabendo de tudo. Ninguém conversou nada comigo, mas eu sei que você foi pedir dinheiro para Ronaldo e Ronaldo disse que não ia lhe emprestar o dinheiro. E que você começou a planejar no seu coração e em matar a ele. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, foi Deus que me revelou tudo isso. E aquele rapaz parou, olhou para ela e disse, é verdade. Eu estava planejando tudo isso. Me separei da minha esposa, voltei para as drogas. Como ele não me emprestou o dinheiro, eu tinha no meu coração de matá-lo. Mas, amados, aquele rapaz ele foi para a igreja.
e entregou novamente a sua vida ao Senhor Jesus, porque ele era desviado. Aí uma coisa que eu te pergunto, amados, quando nós temos a Deus como Senhor da nossa vida e temos a certeza que dias melhores virão, será que Ele não está cuidando da nossa vida? Com certeza Ele está. Ele está cuidando do teu trabalho, Ele está cuidando de tudo aquilo que você tem colocado diante dEle. Então, amados, deixa eu te pedir um favor, não deixa que a armadilha do medo venha entre o teu coração, porque quando ela entra, a fé não pode agir a teu favor, porque o que move a mão de Deus não é medo, não é ansiedade, nem muito menos preocupação, mas é a fé. E quando você anda pela fé e vive pela fé, você vai ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida. Porque, amados, você não imagina quantos livramentos Deus vai trazer para mim e para você por andarmos de acordo com a sua palavra. De quantas coisas, mas a mão do Senhor vai estar sobre nós, para que o diabo não consiga roubar, matar e destruir. Mas para quê? Para que eu e você possamos ter vida e vida com abundância sobre essa terra. Então, amados, dias melhores nós vamos ter, por causa, amados, que não vamos deixar que essa simples mentira que vem da parte do diabo, de como vai ser o nosso dia de amanhã, entre no nosso coração. Porque quando ele entra com aquelas sugestões dizendo, rapaz, será que realmente Deus está olhando para você? Será que realmente Deus está cuidando de você? Será que porventura você não está sozinho sobre essa terra? Olha para o teu redor, até a tua família te deixou e você está aqui querendo dizer que Deus está cuidando de você. Amado, isso é uma mentira que vem da parte do diabo. Mas não deixe isso entrar no teu coração. Mas todo dia, amados, medita e vê o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 43, que mesmo que você esteja dentro da água, você não vai morrer. Mesmo que você seja jogado num fogo, ele não vai te queimar. Ou seja, Deus vai estar cuidando de você. Quando o diabo vir te mostrar, dizendo assim, querer apontar, esfregar o dedo dele na tua cara, amados, começa a ler o que está lá em 2 de Reis, no capítulo 6. Vamos lá ler no versículo 15, para que você possa entender melhor. 2 de Reis, capítulo 6. No versículo 15, que diz assim, amados. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Versículo 16. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Se você olhar, amados, desde o início do versículo 8, você vai ver, amados, de como Deus começou a trazer livramento para o rei de Israel, né, do povo de Deus. Por causa de quê, amados? Porque tinha um homem que estava sensível àquilo que Deus estava falando. E toda vez que ele organizava um canto para poder pegar o homem de Deus, Deus trazia livramento com antecedência. Então, amados, ele fez por várias vezes o rei da Síria emboscada, mas não conseguia pegar. E uma coisa que eu te pergunto, quando eles estavam ali, somente o homem de Deus e o seu servo, que ele, o servo, ao levantar, olhou e viu toda aquela multidão, aquele grande exército que estava ao redor, medo não veio no coração dele? Não veio? Veio sim ou não? Mas quando veio, que ele foi buscar o homem de Deus, o que aconteceu? O homem de Deus trouxe uma verdade, amados, que eu e você temos que ter consciência todos os dias da nossa vida. Que muito mais são aqueles que estão conosco do que com aqueles que estão para com o diabo. Mesmo que o diabo levante, amados, uma grande multidão para vir contra você,
Você e Deus vai ser maioria nesse negócio. Você, amados, não está só em nenhum momento da tua vida. Mesmo que você olhe e diga, Senhor, não tenho meios de conseguir sair daqui. Deus vai providenciar os meios certos para que tudo dê certo no final. Então, quando ele quer, o diabo quer vir, ele vai tentar te assustar, dizendo, pronto, agora você não tem mais saída. Mas, amados, é bom demais se ver esse Deus. Esse Deus que tem todo o poder. Esse Deus, amados, que pode abrir portas onde não existem portas. Esse Deus, amados, que promove finais felizes na nossa vida. E nós podemos ter a certeza, amados, e não medo no nosso coração, que o meu dia de amanhã vai ser muito melhor do que o meu dia de hoje. Que muito mais são aqueles que estão comigo do que aqueles que estão com o diabo. Porque, amados, é apenas 1/3 dos anjos que caíram que estão com o diabo. Então, 2/3 ainda estão junto com Deus. Então, ainda até os anjos ainda são maioria. Deus é aquele que tem todo o poder, que sabe de todas as coisas. Então, será que quando o diabo planeja alguma coisa, será que Deus, com antecedência, ele não já sabia disso? Sabia, e ele vai trazer o livramento para a minha vida e a tua vida também. Então, amados, eu e você não precisamos guardar medo, porque medo é lixo e você não é depósito de lixo. Você é filho de Deus, que foi comprado pelo alto preço do Senhor. Na verdade, o teu preço é grande demais. Mas o diabo olha e diz, rapaz, eu vou destruir, eu vou acabar com ele. Mas eu preciso abrir a porta para que ele possa entrar e me destruir. E a porta que o diabo abre muitas vezes é através do medo, da ansiedade, da preocupação. E isso nós não devemos ter. Guarda isso todos os dias do teu coração, amados. Quando ele vir, você começa a se lembrar, rapaz, o pastor ele estava falando naquele domingo, foi qual passagem? Ah, a passagem de Eliseu, aonde ele não tinha saída, não tinha jeito para ele, mas o que aconteceu? Cavalos com carros de fogo foram colocados ao redor dele para trazer proteção para a vida dele. Amados, de quantos acidentes Deus já me livrou? De quantos assaltos, amados, Deus já me livrou? De quando eu estava dando uma carona, amados, e parei o carro para o meu primo descer, quando eu menos espero, estava assaltando do meu lado, batendo no vidro com um revólver. Quando eu olho para ele, amados, penso numa festa. E, amados, quando você... É uma sensação horrível. Você está com um bandido atrás de você, segurando as tuas mãos na cabeça com um revólver, na tua cabeça também. O outro armado na tua frente também com um revólver, e o outro com uma faca peixeira do outro lado. Às vezes não é muito bom, não é muito agradável. Principalmente quando eles estão nervosos. Ele fala, rapaz, cadê a arma? Que arma? Eu não ando armado. E, amados, isso faz muitos anos atrás. Eu não era nem casado com Rita. De casamento com Rita faz 16 anos. Agora, uma coisa que eu te digo, amados, ele estava tão nervoso que quando ele atirou, sem querer, o tiro passou no meio das minhas pernas e pegou na perna do bandido que estava por trás de mim. E naquela hora eu trinquei os dentes, que eu disse, pronto, agora ele vai atirar na minha cabeça. Porque ela vai dizer, eita, sangue ruim. Porque é uma coisa que é a sensação que tinha naquele momento. Mas, amados, Deus trouxe livramento. Como um acidente de carro lá na Epitácio Pessoa, mas que eu estava lá esperando o sinal abrir. Quando o sinal abriu, que eu saí, vinha aquele jovem fazendo pega no carro e esqueceu que tinha um sinal. Passou direto, bateu no carro, mas o carro empenou. Ficou na forma de C. Quando o guarda, na época era da CPTran, quando chegou lá, ele olhou para mim e disse, rapaz, agradece a Deus que não era para tu estar vivo aqui contando a história, não. E eu desci do carro, amado, sem nenhum machucão, sem nenhum arranhão. Por causa de quê, amados? Foi Deus que trouxe livramento. Então pode ter certeza de uma coisa, amados. Não precisa você ter medo. Não guarde isso no teu coração. Por que eu repito tanto isso, amados? É para que isso fique gravado realmente. Para que você saiba, amados, que quando aquilo chegar diante de você, que começar a te trazer calafrios, receio do que vai acontecer, guarde o teu coração e fique plenamente convicto que Deus, aquele que tem todo o poder, está habitando dentro de você e vai resolver essa situação. E sabe, amados, o que é bom é como esse do irmão de Rita, que a gente viu esse livramento também na vida dele. De como é bom, mas você saber que independente de onde a pessoa esteja, na face dessa terra, Deus vai ter os seus para estar ali,
cuidando da nossa família também. Então, olha assim, por favor, para o teu vizinho e diz para ele: meu irmão, quando Deus está no negócio, as coisas vão acontecer. Vai ser tudo em paz. Por favor, abre comigo lá em Isaías. Vamos voltar lá para Isaías novamente. Isaías capítulo 35. No versículo 4. Isaías 35, versículo 4. Que diz assim, amados: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Então vamos ficar só pela essa parte aqui. Desalentados é os desanimados. Então, amados, se você porventura estava querendo ficar desanimado, a melhor coisa que tem é começar a ler a palavra de Deus. Começa a buscar o Senhor. Invista tempo em oração em outras línguas. E você vai ver, amados, que esse investimento de tempo que você está fazendo, as coisas vão começar a mudar. Porque você vai começar a enxergar aquilo que antes você não via. Deus vai começar a mostrar cada vez mais de como vai ser o teu dia de amanhã. E eu, de antecedência, já lhe digo, vai ser bom demais. Vai ser maravilhoso. Então não fique desanimado, desalentado, pensando: meu Deus do céu, eu sou igual uma batata. Fui jogado aqui nessa terra, estou nascendo de qualquer jeito. Não, amado, você tem um Deus que é cuidadoso. Um Deus que sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Então, se ele é tão melindroso, tão cuidadoso com você, você acha que ele te deixou sozinho aqui nessa terra? Não, amados. Então, em vez de ficar gastando tempo com aquilo que o diabo traz, invista tempo com aquilo que Deus tem para você. Comece na tua casa, o desânimo quer bater na tua porta e você começa: ora maransiri dirama, ridiramansiri dirandaramaransi. E daqui a pouco, amados, você vai começar a salmodiar o Senhor, contar as grandezas que Ele fez e faz e fará na tua vida. Então, amados, em vez de tristeza e de amargura e de desalento, você vai estar animado. Você vai estar dançando sem chuva. Mas de uma coisa que eu te digo, amados, vai ser uma festa santa dentro da tua casa. Porque mesmo que o povo olhe para você, amados, pela janela lá do teu novo apartamento, e o povo olhe para você e diga: isso é um louco, isso é uma louca, dançando sozinho sem música. Mas eles não sabem, amados, a festa santa que Deus está fazendo dentro do teu coração. Porque, amados, é bom demais sabermos, amados, que já podemos dançar antes mesmo de vermos a vitória. Porque a Bíblia nos ensina dessa maneira, que o povo de Deus, amados, cantou depois que atravessou o Mar Vermelho. Foi ou não foi? Mas sabia que ali Deus estava nos ensinando a forma errada da gente ser? Que Ele diz, amados, que devemos cantar a vitória antes de passar o Mar Vermelho. Porque antes mesmo de acontecer alguma coisa, eu creio no Senhor, confio na sua palavra, sei que Ele é fiel e justo para cumprir cada uma das promessas que Ele tem para a minha vida. Então, o que é que eu começo a fazer? Já começo a dançar antes mesmo de atravessar o Mar Vermelho. Dizendo: Pai, muito obrigado, Senhor. Que dia maravilhoso hoje. Olha, tá sol bonito. E o diabo lá batendo na porta dizendo: ei, rapaz, quem tu és tu? Quem és tu? Isso é pretérito mais do que perfeito, amém, amado? Sexta pessoa do singular, aleluia. Qualquer dúvida, por favor, pergunta à professora Nelly que ela lhe responde. Mas de uma coisa que eu lhe digo, amados, você como filho de Deus pode cantar, pode dançar, pode já se alegrar, pode dizer: Pai, obrigado, Pai, porque nessa peleja eu já sei que a vitória ela é minha. Então o que é que vai acontecer, amados? Grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Aí tá lá você, amados, dançando, se alegrando, o diabo lá esperneando, todo descabelado, lá angustiado, que ele morra sozinho. Mas você, amados, vive em paz e alegria todos os dias da tua vida. Porque você foi chamado, amados, não para viver angustiado, não preocupado, não com medo do que vai acontecer, mas se alegrando já, amados, porque vai ser maravilhoso o teu dia de amanhã. Eu vou explicar a situação de algumas pessoas, amados. Você vai entender depois que eu contar essa história, tá certo? Havia uma mulher, mas ela era bem bonita, chique, maravilhosa, igual a Rita de Cássia. Aleluia.
Uau! E ela chegou, amados, foi lá no aeroporto, comprou a sua passagem. Quando ela foi fazer o check-in, ela notou que tinha chegado 2 horas antes do voo sair. Então ela disse, rapaz, eu vou fazer o check-in, ficar lá dentro esperando 2 horas, eu vou pelo menos fazer alguma outra coisa a mais. E foi numa banca de revista, comprou uma revista, não aquelas de que fala de novela, meu amado, e também um pacote de bolacha. E procurou um lugar lá no aeroporto que tivesse sozinha, que ela pudesse ler em paz a sua revista. Sentou, começou a ler a sua revista e de repente um cavalheiro de paletó, bonito, parecido comigo. Aleluia. Glória a Deus. Quem riu, por favor, marque a hora depois com Rita de Cássia, né, no gabinete, porque a sua disciplina já está, viu? Mas, amados, aquele homem sentou do lado daquela senhora e estava lá lendo o seu jornal. E aquela mulher pegou o pacote de bolacha e começou a comer. E, para surpresa dela, aquele cavalheiro bonito, charmoso, cheiroso, aleluia, que tinha sentado do lado dela, foi lá, mas e pegou uma das bolachas dela e comeu, nem pediu licença. E ela disse, mas que cara de pau, não é possível um negócio desse, o meu pacote de bolacha, e ele vem e pega assim, não pede nem licença. E ela continuou ainda lendo a revista e comendo a bolacha, mas quando ela comia um, ele pegava outro e comia também. E faltou somente uma bolacha. Ela disse, pronto, eu vou deixar essa bolacha aqui, eu quero ver se esse sujeito, ele tem a ousadia de comer essa minha última bolacha. E para surpresa dela, ele pegou a última bolacha, partiu no meio, comeu a metade e a outra metade, botou de novo lá dentro do pacote. E ela comeu a outra metade, saiu de lá com uma raiva. E o pensamento que vinha nela, ela disse, mas rapaz, se eu pudesse dar uns bufetes, como diz lá em Campina Grande, né? Não é bolacha, não é bufete lá em Campina. Se pudesse dar uns bufetes nele, ele ia ver o que era bom para tosse. E ela foi lá pro banheiro, né? Como sempre, as mulheres elas gostam de passar batom, pentear o cabelo, para retocar a maquiagem. E ao chegar lá, Matos, que ela foi pegar as coisas, os seus apetrechos, quase que não saía. Que ela abriu a bolsa, para surpresa dela, ela viu que tinha um pacote de bolacha lá dentro. E ela, ao pegar aquele pacote de bolacha, é que ela veio entender que a bolacha que ela estava comendo não era dela, mas sim a do cavalheiro que estava lá. E sabe, amado, sabia que essa situação é de muitas pessoas que estão dentro da igreja, que conhecem a palavra, e quando o pastor chega e ministra, olha, você não precisa ter medo, porque o teu dia de amanhã vai ser melhor, aí a pessoa sai revoltada, porque ele não sabe da minha vida, ele não sabe do que está acontecendo. Se ele soubesse na metade do que eu estou passando, ele estava chorando lá na frente, e não dizendo para eu não ter medo. Aí quando sai lá fora, aí cada vez mais Deus vai revelando a sua palavra ao coração dessa pessoa. Ao ponto dela descobrir, mas que ela não estava comendo a sua bolacha, era a bolacha do vizinho. Ou seja, ela entendeu, rapaz, que aquela palavra realmente era para ela. Deus estava falando a verdade. Que ela estava enganada todo o tempo da vida dela. E Deus não quer, amados, que você viva enganado pelo aquilo que o diabo traz. Mas Deus quer, amados, que o teu dia de amanhã seja maravilhoso. Porque você crê na palavra de Deus, anda segundo a palavra de Deus e vê a mão do Senhor sobre a tua vida. Então, por favor, olha assim para o teu vizinho e diz para ele, meu irmão, invista tempo orando e lendo a palavra. E quando você lê a palavra, abre lá em 2 de Reis, capítulo 4. 2 de Reis, capítulo 4. E quando você lê a palavra de Deus, amados, você vai entender isso depois que eu ler essa passagem. Amém, amados? 2 de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, amados. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então
entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas, e elas enchia. Enchia as vasilhas, e cheia as vasilhas, ela disse a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, amados, é interessante porque eu não vou ter medo do dia de amanhã, porque a passagem que nós lemos aqui nos mostra que Deus ele vai fazer além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Estava uma situação difícil para aquela mulher? Sim, estava. Ela estava numa situação, amados, que não tinha para onde ir. Mas é interessante, amados, de como Deus ele pode promover um novo final para a nossa história. Então, estava ela ali, ela recebeu o que precisava para poder pagar a sua dívida. Mas de um detalhe, amados, é que nós esquecemos. É porque a palavra nos diz que Deus, o homem de Deus disse para ela que do restante ela podia viver com os filhos dela. Ou seja, ela poderia pagar as suas dívidas e do restante viver. Ou seja, não foi abundância? Foi ou não foi? Então, será, amados, que Deus ele não pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos? Pode, e Ele quer. Então, é por isso, amados, que quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu vou começar a entender, amados, que mesmo no meio de uma situação difícil, eu vou estar lá, amados, feliz da vida, sabendo que Deus vai me promover um novo final, e nesse novo final Deus vai me dar em abundância. Pode ser de paz, de alegria, de provisão, ou seja, de espécie, de dinheiro, ou seja, da maneira que for, mas nós vamos ter em abundância. Então eu não preciso ficar com medo, nem ansioso, nem muito menos preocupado. Eu vou, mas cada dia mais glorificar o Senhor e buscar a face dele. Porque quando eu começo a fazer isso, amados, eu começo a tirar os olhos do problema e começo a olhar para o Senhor. Porque quando nós estamos com os olhos no nosso problema, o que vai ficar rodando na nossa mente é os problemas. Mas quando os nossos olhos estão na palavra do Senhor, meu amigo, o diabo que corra. Porque, amado, a festa vai ser grande. E como o livramento vai ser maravilhoso. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, a festa vai ser grande. O livramento que Deus tem para a tua vida vai ser maravilhoso. Aleluia. Abre comigo lá em Mateus, no capítulo 10. Mateus, capítulo 10. No versículo 30. Mateus, capítulo 10, versículo 30. Que diz assim, amados: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Mas por que eu fui ler justamente essa passagem? Para que você olhasse para mim e dissesse: pastor, realmente aquilo que você disse, que Deus sabia quantos cabelos eu tinha na minha cabeça, isso não é invenção tua não, está aqui escrito. E se está escrito, amados, é para o nosso conhecimento que ele deixou. É para que a gente entenda de uma vez por todas: Deus está comigo. E quantos de vocês aqui, quando vão dormir, amados, que se deitam, ficam com medo da cama? Quantos de vocês que vão dormir à noite, chega cansado depois de um dia de trabalho, que vai se deitar e fica com medo que a cama caia, que aconteça alguma coisa e alguma frepa lá na cama lhe fure, né? Alguém fica com medo? Ou você relaxa e dorme? Alguém aqui não relaxa e não dorme? Você não relaxa e dorme, não é verdade? Sim ou não? Então quer dizer, então, amados, que muitas vezes nós acreditamos mais na nossa cama do que em Deus.
Porque todos os dias, amados, a gente chega em casa, deita e dorme. É ou não é verdade? É ou não é, irmão? E por que é que quando chega as situações difíceis, amados, nós olhamos e queremos justamente deixar Deus assim um pouco de lado e tentamos nas nossas próprias forças resolver as situações? Rapaz, se Deus ele sabe dos mínimos detalhes da tua vida, então entrega tudo para Ele, porque Ele vai resolver. Ele cuida muito bem dos seus filhos. Amados, um dia a minha mãe foi buscar o meu sobrinho na escola e ao chegar lá ele era pequenininho e tinha um menino batendo nele. E ela olhou para o menino, amados, ela não bateu, amém, amado? Mas ela segurou aquele menino que estava batendo no Marcelinho, pegou ele pelos braços, deu uma sacudida nele, disse: você solte ele, que ele é meu neto, ele vale muito para mim. E, amado, se a mãe pode fazer isso quando vê alguém em perigo, o seu neto em perigo, imagina o que é que Deus faz. Quando vê alguém pisando nos teus calos, pode ter certeza de uma coisa, mas Ele vai cuidar de você. Ele vai pegar o diabo, amado. Se ele tiver chifre, vai puxar ele pelo chifre, pisar no rabo dele, e ia dizer: rapaz, daqui. Então, uma coisa que eu te digo, amados, não fica desesperado, pensando: meu Deus do céu, eu confio mais na minha cama do que em Deus. Não, rapaz, Deus cuida muito melhor de você do que a tua própria cama. Porque tem pessoas que acham que deve dormir debaixo do colchão sufoca. Fique na parte de cima, porque lá você descansa. E as pessoas vivem a vida inteira dormindo debaixo do colchão. Era como se dissesse assim: Senhor, tu não resolve, tu não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E sabe o que é que vai acontecer? Não vai ter jeito mesmo, não. Mas se você começa, amados, a falar segundo a palavra de Deus, se você começa a crer, amados, em tudo aquilo que Deus diz, aí vai ter jeito para a tua vida. Vai ter jeito para os teus problemas. Vai ter jeito para tudo aquilo que você nem imagina vai acontecer na tua vida. Porque, amados, eu já vi tanto milagre, e não foi pouco não, são os muitos milagres. E será, amados, que Deus faz acepção de pessoas? É porque Eduardo é pastor, por isso que Deus se agrada mais dele? É não, amados. Deus, ele olha para mim e para você e nos vê como filhos. E filhos amados dele. E Deus gosta de promover milagres na tua vida também. Então não tem aquele problema que muitas vezes você olha e diz: rapaz, esse aqui não tem jeito. Vai ter jeito. Vai acontecer. Eu vou dizer bem devagarzinho para você não se assombrar. Vai acontecer um milagre na tua vida. E tu vai ver o que Deus vai poder promover. Por causa de quê? Porque Ele sabe de quem você é. Ele sabe do teu nome. Ele sabe do teu endereço. Ele sabe da tua conta bancária. Ou você acha que ninguém pode depositar o dinheiro na tua conta? Alguém, Deus pode levantar alguém lá do outro lado do mundo e dizer: rapaz, tem um filho meu que está precisando de dinheiro. Rapaz, você tem abundância porque eu lhe dei, vai lá e deposita na conta dele. É interessante, amados, é porque a gente não consegue explicar como acontece, mas o que importa é que pode acontecer. É ou não é verdade? Ou será que só eu escutei um bocado de milagres que acontecem, de pessoas que resolveram crer e andar segundo a palavra de Deus? Rapaz, acontece muita coisa, mas acontece coisas demais. Mas sabe o que é que às vezes atrapalha? É porque a gente tem um discernimento de Deus de uma forma errada, de um Deus que castiga, de um Deus que mata. Mas quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós começamos a ver que a essência de Deus é amor. Ele não tem, ele é o próprio amor. E muitas vezes nós começamos a enxergar errado por causa da tradução da Bíblia em português, que mostra no Antigo Testamento, amados, que Deus mata. Mas se olha nos originais e você vai ver, amados, que é a linguagem permissiva, aonde Deus ele não mata, mas ele permitia porque as pessoas saíam de debaixo da proteção de Deus. E porque elas saíam, então estavam sujeitas a serem atacadas pelo diabo. Mas, amados, é bom demais quando começamos a estudar e vemos que Deus cuida da nossa vida. Então, para encerrar, amados, eu queria que você abrisse comigo lá em João capítulo 14.
João capítulo 14, no versículo 16. João capítulo 14, versículo 16, que diz assim, amados. Isso era Jesus Cristo falando. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então nós lemos aqui, amados, e vemos que Deus não é aquele Deus tão distante, que Deus não é um Deus que está lá no céu e você está sozinho aqui nessa terra, mas Ele é um Deus presente. É um Deus de hoje, é um Deus de agora. Porque a Bíblia nos garante, através daquilo que Jesus Cristo falou, que ficou escrito, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, estaria para sempre morando dentro de nós. Então Ele não vai tirar férias dentro de nós, vai chegar, vem tirar as férias, depois vai embora. Na verdade, você não é um hotel, você é a residência de Deus. E por ser a residência de Deus, amado, pode ter a certeza que todos os dias Deus vai estar lá junto contigo. Agora, quando eu estava falando com relação à tradução, presta bem atenção a isso para você não ter medo no teu coração. Uma das palavras que nós vemos ali é consolador. Não é verdade? Lá em João capítulo 14, versículo 16, que Jesus estava dizendo que ia enviar o Consolador. Consolador nos originais é Paracletos, que significa somente amigo, aliado, advogado, consolador, conselheiro, fortalecedor e socorro bem presente. Então, uma coisa que eu te pergunto, mas será então que quando a Bíblia foi traduzida para o português, alguma coisa ficou no meio do caminho? Ficou. E essa coisa que ficou no meio do caminho, amados, muitas vezes faz uma diferença muito grande na nossa vida. Em saber que nos momentos de dificuldade eu tenho um advogado. Aleluia. Eu nunca vou estar só porque eu tenho um amigo 24 horas junto comigo. Se eu estou precisando de conselhos, eu tenho o próprio Consolador, e não é apenas de consolo, mas ele também é conselheiro também. Então eu posso, em cada momento da minha vida, depender não apenas de homens, mas depender principalmente de Deus. Porque é Ele que é meu socorro bem presente no momento de angústia. Então, todos os dias, quando o medo bater na minha porta, eu vou dizer, não, eu não vou aceitar. Eu não vou deixar que você entre no meu coração, porque o maior já habita dentro de mim. Aquilo que eu preciso já está dentro de mim. O que eu tenho é muito maior do que aquilo que você está trazendo, diabo, contra a minha vida. E o que vai acontecer? O sorriso vai ainda continuar brotando no teu rosto. Você vai estar rindo à toa. Sabe aquele povo assim, que o povo olha assim, rapaz, que é aquilo ali? Não se preocupa não, o cara é meio doido mesmo. É seu risadinha. Rapaz, que te chamo de seu risadinha, ou qualquer outro apelido que queiram colocar. Mas de uma coisa eu sei, que eles vão olhar para você e dizer, rapaz, eu também quero rir desse mesmo jeito. Porque a risada que ele tem faz uma diferença muito grande. Amém, amados? Então, nesse momento, eu queria chamar o pastor Wagner para vir aqui, para ele fazer aqui a ceia. E eu queria chamar, amados, também o diaconato e o ministério de louvor para vir aqui na frente. Amém. Aleluia. Vocês podem abrir as suas Bíblias, por favor, queridos, no livro de Hebreus, capítulo 9. Enquanto vocês vão abrir, eu vou perguntar um negócio aqui a Hebreus. Então, queridos, enquanto o pastor estava ministrando, deixa eu abrir lá, sobre medo, só saltou uma nota no meu coração que é consciência. E sabe que nós precisamos ter consciência daquilo que somos em Cristo, ou do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário a nosso favor e por nós. E aqui a palavra de Deus nos traz um ensinamento muito claro sobre esse sacrifício.
esse capítulo se divide em duas partes. E a primeira é falando sobre os ritos e ofertas e sacrifícios mosaicos, que eram imperfeitos e ineficazes. Mas tudo aquilo era uma sombra daquilo que aconteceria no nosso tempo, que é o tempo da graça, o tempo onde Jesus Cristo veio, se sacrificou por nós, morreu a nossa morte para nos dar a vida de Deus. E eu queria ser muito breve, queria que você me acompanhasse, por favor, tentar ler bem rapidamente para que possamos entender. E a palavra diz o seguinte: ora, a primeira aliança, versículo 1, também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado um tabernáculo, cuja parte interior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Diga assim comigo: Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Diga assim comigo: o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro, incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro. Pulo para o versículo 7, que diz o seguinte: mas no segundo, falando do segundo, a segunda parte, ou no Santo dos Santos, ele diz assim: mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo os seus pecados e pela ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido. Versículo 9 diz: e é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, diga assim comigo: consciência. Embora estes, segundo a consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar. O que é que está sendo dito aqui, queridos? Que na antiga aliança, o sangue dos animais, eles serviam para encobrir o pecado das pessoas. Aquilo era uma figura daquilo que precisava ser feito, mas precisava que se fosse feito um sacrifício perfeito, diga perfeito, para a remissão dos pecados, ou seja, para que o pecado fosse aniquilado, para que o pecado fosse realmente retirado e fosse apagado. Para isso, queridos, se manifestou Jesus Cristo. Aleluia. Olhe no versículo 11, o que é que diz? Diz o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior, diga maior, e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Diga assim: redenção. Redenção é resgate. Eterno resgate. A palavra nos ensina que o Senhor, Ele nos tirou, Ele nos transportou do império das trevas para a luz. E diz aqui que é eterno resgate. Amém? Portanto, versículo 13: se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, versículo 14 diz muito mais: o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? Então, queridos, aí me veio no coração para te dizer algo. E algumas pessoas, quando chegam nesse momento, se questionam de: rapaz, será que eu mereço estar nesse lugar? Será que eu estou preparado para participar desse momento? E aí o diabo, ele às vezes levanta várias dúvidas sobre aquilo que nós somos em Deus. E a palavra já é muito clara, queridos, quando ela diz e nos ensina que o sangue de Cristo, que Jesus Cristo, ele realmente decidiu se oferecer por mim e por você. E aquilo que Jesus fez serviu para aniquilar o pecado, para remover o pecado. E diz que esse sangue, ele purifica a nossa consciência das obras mortas,
daquilo que éramos. Se o diabo hoje tenta mostrar a você, rapaz, você naquele tempo fez isso, e como é que você vai participar de um momento santo como esse? O Senhor está me dizendo e te dizendo agora de tarde, você é santo, o meu sangue te purificou, você é digno, você é capaz, você é habilitado, você foi redimido, você hoje está em uma nova dispensação, você é meu filho, você é minha filha, eu te amo e sempre te amarei, eu te resgatei porque o meu amor, ele tirou o teu pecado, removeu o teu pecado, te fez idôneo para participar, para desfrutar desse momento. Mas sabe, queridos, com uma consciência. Qual é a consciência? Não se veja em ti. Não tenha medo de Deus, porque Deus, irmãos, Ele nos ama. Não precisamos ter medo, mas será, o que será que Deus vai fazer comigo? Não. Deus já fez, Deus te amou em primeiro lugar. E me amou em primeiro lugar. Amém? Vocês entendem isso, irmãos? Sabe que esse momento é para participarmos mesmo, como igreja, como corpo de Cristo. Foi feito um sacrifício, nós fomos redimidos. Amém? A redenção foi completa, o livramento foi completo da parte de Deus para mim e para a tua vida. Então nós podemos participar. Agora a palavra de Deus nos ensina algumas coisas. Como participar? Se eu não sou dessa igreja, eu posso participar. Se você nascer de novo, você pode participar. Porque não é a Santa Ceia do Verbo da Vida, mas é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Quando, pastor, eu não posso participar quando você não nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, então você ainda não pode participar. Mas sabe que você pode decidir agora participar? Como? Nascendo de novo. Se você está aqui hoje, ouviu essa ministração, ouviu essa palavra, identificou no seu coração que você precisa, porque você precisa de Cristo, esse é o momento de você dizer, eu preciso, eu quero. Então peço que você venha aqui à frente, porque nós vamos esperar por você, para que você possa participar conosco desse momento de celebração, desse momento de alegria, desse memorial eterno que nos lembra e nos faz lembrar que nós somos santos, que Jesus Cristo nos comprou para Deus, nos resgatou. E eu te convido, se você está aqui ainda e você não recebeu Jesus, e você diz, eu preciso, eu quero, levanta a tua mão para mim assim, diz, eu quero participar do corpo de Cristo. Alguém? Amém. Obrigado, irmãos. Então vocês podem abrir, queridos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, e versículo 23. Não, é 2 Coríntios, desculpa. Não, cadê, pastor? Bem, eu vou citar para você porque eu não achei na minha Bíblia eletrônica. É 11:23. Por que eu disse 9:23? 11:23. Desculpa, queridos. Aleluia. A palavra diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes e comerdes em memória de mim. A palavra continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. É uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças. Obrigado, Pai, porque nós entendemos que o Teu sacrifício, Jesus Cristo, foi perfeito e eterno. Você nos comprou para Deus. Pai, você morreu. Jesus, você morreu a nossa morte, para que vivêssemos a Tua vida. E hoje, Pai, estamos numa posição de vitória, numa posição de celebração, numa posição, Pai, de andarmos com as cabeças erguidas, porque sabemos o que Você fez por nós. Sabemos e temos a consciência do que o sangue do Cordeiro fez por nós. Sabemos e temos a consciência que o Teu corpo, Jesus, foi moído na cruz do Calvário, para que nós fôssemos totalmente curados. E em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, esses elementos.
que simbolizam o teu corpo e o teu sangue. E nós queremos abençoá-los. Em nome de Jesus, Pai. Te dou graças, Pai. Amém. Amém. Mas existe um pequeno trecho na palavra, queridos, que eu tenho que falar para você, que diz o seguinte, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas sabe que se nós parássemos apenas por aqui, algumas pessoas param e podem dizer, rapaz, a palavra de Deus está me condenando, dizendo, rapaz, eu estou indigno. Sabe que nós podemos errar, nós podemos falhar, mas sabe, irmãos, nós temos a sabedoria do Senhor para não permanecermos no erro, não é verdade? E ele fala o seguinte, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Ele não está dizendo, olha, não coma. Olha, se examina, faz uma auto-reflexão, pede perdão ao Senhor. Olha o que você tem feito, olha como é que está a tua vida. E nesse momento, peça perdão a Deus. E eu queria que silenciosamente cada um de nós fizéssemos a nossa própria oração ao Senhor. E se existe algum impedimento no teu coração, sabe que Ele é fiel. E a palavra nos ensina que Ele pega isso e joga no mar do esquecimento e não lembra mais. E Ele quer te ver livre nessa hora. O Senhor quer nos ver livre nessa hora para participarmos desse momento. Então faça a sua oração. Se tem que pedir perdão a Deus, pede perdão a Ele. E se sinta perdoado. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu grande livramento. Obrigado pelo teu grande amor, porque você nos amou. Pai, obrigado, porque nessa hora, Pai, com um coração muito sincero e contrito, nós nos colocamos diante de vocês para orarmos e nos autoexaminar, para entender, Pai, aquilo que estamos fazendo, o que fizemos, que não te agradou. Nós queremos te pedir perdão. Em nome de Jesus, te pedimos perdão. E eu já te dou graças, porque eu sei, nós sabemos que você é o nosso advogado fiel e você já nos perdoou, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos, eles vão servir. Então, vamos esperar uns pelos outros. Enquanto eles estão servindo, vai recebendo. Vai adorando a Deus, queridos. Vai ficando muito tranquilo. Porque esse é um momento não de tristeza. Esse é um momento onde vamos lembrar. Mas rapaz, o meu Senhor morreu na cruz. Não, mas Ele não ficou na cruz. Aleluia. Ele ressuscitou. É o momento de celebrarmos a nossa vitória. A nossa vitória está na vitória da cruz. Na ressurreição do nosso Senhor. Então podem servir, queridos. Poderoso está aqui, poderoso